Oi, aqui é a D. Ontem eu fiz durante a madrugada uma tradução do canal do Lindy Hall. E durante essa tradução eu fiquei bastante pensativa daquilo que eu traduzi. E eu fiquei bastante triste também. Então eu resolvi fazer um vídeo falando sobre a tradução e sobre outros assuntos também. Porque teve algo que me deixou assim com muita raiva e muito indignada, que foi o abandono da Quinceron pela própria família. Porque eles se pintam na mídia como se fosse uma família super maravilhosa e protetora e que amavam ela incondicionalmente, mas o que está vindo à tona, na verdade, é o contrário. Então, durante a tradução, eu fiquei muito indignada. A parte assim que me deixou mais indignada foi ouvir o Lindy Hall falando que ela não tinha nem como pagar o aluguel. Isso realmente me doeu, eu não esperava. Eu sabia que ela estava numa situação ruim, mas não é esse ponto. E aí eu me pergunto, como uma mãe pode negligenciar uma filha desse jeito? Como alguém assiste isso de longe e não faz nada? No fim, a vida de Quincerão parecia o K-drama de My Mister, só que na vida real ela estava sozinha, exausta, invisível, sem dinheiro, sem a família por perto. E diante de algo assim, não tem como não falar, não tem mesmo. Kim Seron, ela entrou na indústria ainda criança. Ela virou o rosto de campanhas, protagonista de dramas, ela era o sustento da casa. Mas a pergunta é que ninguém quer responder. Onde estavam os adultos responsáveis quando tudo desabou? Porque o que não falta nessa história é gente com cargo e zero responsabilidade de todos os lados. Ela começou na carreira de modelo com 1 ou 2 anos de idade. A mãe dela era empresária. Durante o percurso, a Quinceron passou por várias agências. Passou pela Fantástico, passou pela SM, passou. Aí a última que ela passou foi a Han Entertainment, que na minha opinião também é outra péssima. E aí eu questiono, quem que cuidava da carreira de Quinceron era a própria mãe. Empresária registrada responsável por contratos, decisões, exposições, e hoje ela se apresenta como uma simples mãe em luto, mas esquece convenientemente que também era agente, negociadora, gestora, e que Kim era menor. Quem assinava por ela? Quem autorizava os trabalhos? Quem lucrou com a imagem dela? Houve exploração e começou dentro de casa. No acidente que ela sofreu, a defesa alegou que ela era o sustento da casa. Como que um bando de gente, desculpa, um bando de marmanjo, depende de uma atriz tão jovem? E onde eles estavam quando tudo desabou? Onde que eles estavam? E aí, por fim, vem a Han Entertainment, a que assinou o contrato com ela mesmo sabendo da dívida da Gold Medalist, sabia do escândalo, sabia da vulnerabilidade e da instabilidade emocional, e o que ofereceu? Nenhum suporte jurídico, nenhuma habilidade estratégica, nenhum amparo psicológico. E pior, o CEO da Gold Medalist pediu diretamente ao CEO da Han que explicasse a situação da dívida da atriz. E a agência recebeu o pedido, conversou com ela e disse apenas: está tudo bem. Estava tudo bem para quem? Porque a atriz teve de escrever sozinha sua própria declaração e nem chegou a postar. Se a artista precisa redigir o próprio pedido de desculpas, é porque a agência não está gerenciando sua carreira, está empurrando num abismo. E essa agência que muito pouco se fala, só quem acompanha as traduções e está acompanhando o caso de maneira mais de perto sabe. Essa agência, ela é responsável legal por tudo que aconteceu. E eu acho importante explicar para quem é um pouco leigo nesse ramo, explicar o que que é agente, o que que é empresário, o que que é agência, porque não é tudo a mesma coisa. Mas todos têm responsabilidades jurídicas, principalmente num caso como esse. O agente, ele representa diretamente. O empresário, muitas vezes, é um familiar com uma função administrativa. A agência é a pessoa jurídica com dever contratual e responsabilidade objetiva, mas também tem responsabilidade legal sobre tudo, gerencia a carreira também.
Essa agência, a Juan, ela foi acionada diretamente pela Gold Medalist. Teve a chance de intermediar a crise e optou por dizer que está tudo bem, mas não emitiu nenhuma nota pública, não blindou a imagem, não atuou juridicamente. Isso é omissão profissional, é uma falha contratual, é um abandono, é muito grave tudo isso que aconteceu. Se você assina como gestora de carreira, você responde junto, no contrato, na mídia e no impacto emocional. E aí vem a Gold Medalist, que não sabe nem cobrar. Eu me pergunto se a pessoa que está à frente da Gold Medalist tem preparo administrativo, porque às vezes parece que não tem. Principalmente como foi levado esse caso. Por exemplo, a Gold Medalist emprestou 7 bilhões à atriz, sem um contrato ali detalhado, sem uma cláusula de garantia, sem respaldo jurídico. Em dezembro de 2023, eles lançaram a dívida como não recuperável, um procedimento contábil com baixa contábil. Isso não é exatamente um perdão, é apenas declarar internamente assim: não vamos cobrar agora, mas seguimos com o direito de cobrar depois. E foi o que aconteceu. Porém, a forma como foi feito, totalmente errado. E por que então eles cobraram em 2024? Exatamente por isso. E aí, quando ela entrou na outra agência e começou a negociar novos contratos, a Gold Medalist enviou o documento para formalizar a pendência. Por quê? Porque daí a nova agência passa a ser responsável pela dívida da atriz. Na coletiva de imprensa, foi mostrado um áudio na qual o CEO da Gold Medalist disse: se eu não mandar o documento, eu viro responsável. Disseram a Juan que precisava de um acordo, de uma data do acordo, porque eu vou pagar quando quiser era juridicamente vago. Mas por que estava vago? Porque a Gold Medalist não formalizou o empréstimo adequadamente, não registrou a cobrança, não iniciou o trâmite judicial, jogou a dívida como incobrável e depois tentou se salvar com improviso. Desculpa, Gold Medalist, mas que despreparo administrativo é esse? Como que pode? Não houve coerção direta dessa cobrança, mas houve omissão emocional e institucional de todos os lados. E aí entra o Quincerri, do canal Garoceiro, que é uma máquina de conteúdo que transforma dor em espetáculo. Pegaram um trâmite contábil, enfiaram numa narrativa de culpa, apontaram o dedo, manipularam o enredo, lucraram com a morte de uma jovem. Isso não é jornalismo, isso é exploração emocional por engajamento. É ridículo. E, traduzindo o vídeo que postei hoje, eu vi o quão fragilizada ela estava financeiramente. Realmente foi de apertar o coração, muito triste. E é algo que ninguém fala. Estão querendo, um espetáculo, não é mesmo? Estão querendo culpar um ator, estão querendo uma caça às bruxas, mas a dor real que estava ali presente, ninguém liga, na verdade. Ninguém tá nem aí. E o fato é, ela estava quebrada financeiramente. Ela mal conseguia pagar o aluguel. Teve que recorrer a conhecidos, e quem ajudou foi o CEO, não foi um parente. Não foi o pai, não foi a mãe, foi um estranho, com mais empatia que a própria família. O que aconteceu depois da morte dela? Porque quando ela pediu esse dinheiro para pagar o aluguel, esse CEO não deu o dinheiro diretamente. Ele deu esse tipo espécie de caução na imobiliária e o aluguel saiu no nome dele. Porque assim, pode-se resgatar esse dinheiro. E assim que ela faleceu, alguém tentou resgatar o dinheiro. Olha só. Só que daí esse alguém não tinha esse direito. E esse dinheiro tinha que voltar para o dono que está lá no contrato. Mas olha bem, como essa menina estava sempre rodeada de oportunistas, de sanguessugas. Antes mesmo de esfriar o corpo, antes de qualquer cremação, antes de qualquer cerimônia decente de despedida, alguém apareceu na imobiliária para pegar o dinheiro do depósito. Isso chega a ser absurdo. O dinheiro do lugar onde ela morreu sozinha, em silêncio, com a dignidade arrastada no chão. Onde estavam os pais quando ela precisava de abrigo? Onde estavam quando ela pediu ajuda? Aonde? Por que tentar pegar dinheiro às pressas na imobiliária foram bons, né? Isso não é só descaso. Isso é uma cereja podre em cima de uma tragédia construída por abandono, silêncio e oportunismo.
E tudo isso vai de encontro com uma carta feita pelo menino chamado Shane, que foi um ex-namorado dela, que agora a mídia já sabe o nome dele, na qual ele disse que a família abandonou ela, na qual ele disse que a família se manteve distante dela. E agora vão para a mídia fazer todo esse escarcéu? Francamente, que vergonha. Foi a primeira vez que eu realmente fiquei muito irritada e indignada. E é por isso desse vídeo. É exatamente o título desse vídeo. Todos lucram e ninguém protege. É um bando de parasita. E agora para mim ficou tudo mais do que claro. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha e se inscreva. Até a próxima.